Nessas últimas semanas nós estamos vivendo um agravamento da crise, talvez o pior até hoje vivido. O sistema de saúde em vários estados e municípios está à beira do colapso, o que obrigou os gestores públicos a tomarem medidas. Essas medidas são drásticas, muitas vezes amargas, mas necessárias para superar o momento. Bom, não cabe a mim fazer um julgamento da eficácia dessas medidas ou qualquer outro julgamento nesse sentido. Então, os governadores de estado e os prefeitos dos municípios publicaram decretos, e esses decretos, em sua maioria, quando não são drásticos ao extremo de fazer o lockdown total, de não permitir nenhum tipo de circulação ou de pessoas e abertura de comércio e serviços, eles restringem bastante, pelo menos isso. No estado do Rio Grande do Sul, de onde eu falo, nós estamos com regiões ou com bandeira preta ou com bandeira vermelha. Na prática, isso vale para todo o Brasil, e é o que nós temos que enfrentar. Novamente, não cabe julgar a eficácia dessas medidas, mas sim cabe buscar soluções para os problemas que os clientes apresentam. Então, eu, como advogado que trabalho no direito imobiliário, recebo o questionamento dos clientes, principalmente clientes de condomínio, que é o que eu pretendo falar aqui, de forma prática e objetiva, o que acontece. Nesses últimos dias foram muitas as consultas, muitas as perguntas, e que basicamente querem saber a mesma coisa: o que é permitido para esse condomínio, o que pode fazer, o que não pode fazer. Bom, simples, bandeira preta e bandeira vermelha têm o mesmo tipo de restrição, a proibição das áreas de uso comum, como, por exemplo, salões de festa, churrasqueira, espaços gourmet, entre outros. Também fica vedado o uso de piscinas, brinquedos infantis, quadras esportivas, enfim, todas essas áreas de uso comum, neste momento, a utilização delas está proibida. O que pode? Bom, ainda pode frequentar, por exemplo, a academia, contanto que seja de forma individual e que respeite o horário. Então, para os próximos, pelo menos para a próxima semana, é esse o quadro que nós temos, e muito provável que, dado o avanço desta crise, isso se mantenha por mais uma semana, pelo menos. Então, respondendo de forma clara e objetiva, e eu entendo que isso vale para a maioria dos locais, não apenas só no Rio Grande do Sul, mas a nível Brasil, que, como eu falei, a crise está generalizada, claro, alguns lugares piores, outros nem tanto, mas todos enfrentamos mais ou menos a mesma realidade. Então, neste momento, e até por recomendação, se faz isso ao síndico que está com dúvidas sobre a circulação e tudo mais, é melhor neste momento prevenir do que remediar. Infelizmente, as medidas são drásticas, são duras, são amargas, mas é o melhor que nós temos que fazer nesse momento. Então, é a restrição total do uso, não permitir o uso das áreas comuns, a não ser a questão da academia. Bom, mas a gente tem agora que fazer uma reunião, uma assembleia, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, se ela é mesmo necessária, que se faça pelo modo virtual, evitar todo tipo de contato. A gente presenciou nesses últimos dias eu mesmo me vi obrigado a participar de uma Assembleia Geral Extraordinária que foi feita no meio da crise. Enfim, os condôminos entenderam que era necessário e tivemos que enfrentar, mas eu faço sempre esta recomendação e este pedido, que usemos do bom senso neste momento, porque esse tipo de movimento pode ser perigoso, pode aumentar o contágio dentro de um condomínio, enfim, pode trazer consequências nefastas a todos. Então, no caso de necessidade de uma reunião, de uma assembleia, que se faça de modo virtual. Se o seu condomínio, por exemplo, ele é administrado por uma administradora profissional, uma imobiliária, peça o auxílio deles para que seja feita numa plataforma em que seja permitido que seja virtual. Então, são essas as recomendações da proibição do uso das áreas comuns, com algumas raras exceções, tal como a de academias, e a realização de qualquer tipo de reunião por modo virtual. Assim que
tivermos novos decretos e que, enfim, forem afrouxando um pouco essas medidas, eu vou gravar outro vídeo e assim vamos indo até superarmos este momento de grande dificuldade.